Passou o mês de março todo sem reforço. Chegou abril, o Vasco quis começar a se movimentar. E em menos de 20 dias, 2 reforços serão anunciados na colina histórica. Ryan Cruz já chegou no início do mês. E a expectativa é que nessa semana, mais um atleta desembarque no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Cruz Maltino. O tão sonhado camisa 10, meus amigos, chegou. A grande pergunta que fica é: será que esse era o camisa 10 que o torcedor vascaíno tanto sonhou? A gente vai falar sobre isso, vamos trazer aí informações sobre esse argentino que chegará à colina histórica para assinar um contrato com o Vasco até o final dessa temporada. Argentino que inclusive marcou a sua carreira no Argentino Júniors do futebol argentino e foi comprado pelo Santos no valor de 8 milhões de reais. Chega tendo um bom futebol, mas com moral em baixa no clube paulista. Além disso, muitas outras informações. Falaremos também sobre bastidores da Vasco TV, que foi lançado ontem no YouTube. Muito emocionante, mostra que de fato, é muito além de um elenco, é muito além de investimento, é realmente atletas que querem levar o Vasco ao topo do futebol brasileiro. Exatamente por isso, no sábado, o Vasco fez história e venceu o Atlético no Mineirão. Além dessas, meus amigos, muitas outras informações aqui agora no Acorda Vascão. Então, acorda, vascaíno. A semana começou já cheia de informações importantes e, primeiramente, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, se você está chegando aí pela primeira vez, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco. Se você ainda não é inscrito, eu já faço questão de vir aqui pedir a sua inscrição. Estamos com 90 mil inscritos na corrida dos 100 mil e você vai correr junto com a gente nessa caminhada pelos 100 mil inscritos. Então, se inscreva. Sabe por que você tem que se inscrever? Porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Então se inscreva, ative seu sininho de notificação, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça também de aqui embaixo, deixar aí nos comentários. Você gostou do novo reforço que o Vasco irá anunciar? Não conhece ele? Então fica tranquilo que a gente vai trazer a vocês. Mas vambora, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, é claro, já falando sobre o novo reforço Cruz Maltino. Um nome que ainda não foi anunciado, mas tem negociações avançadíssimas e é esperado no Rio de Janeiro já nesta semana. Se trata do Gabriel Carabarral, argentino de 31 anos, meio campo, destro de 74 quilos e 1,78 m de altura. O jogador é tão argentino, tão fã do futebol argentino, que ele tem aí na sua perna uma tatuagem de ninguém mais, ninguém menos do que o Lionel Messi, o seu grande ídolo, a sua grande inspiração. Antes de falar quem é esse jogador, eu faço questão de trazer aqui a vocês a que pés está essa negociação e como vai se desenrolar nesses próximos dias. O Santos contratou o Gabriel Carabarral lá no ano de 2021. O jogador chegou após uma grande temporada vestindo a camisa do Argentino Júniors. Ele foi comprado pelo Santos à época no valor de 8 milhões de reais, porém acabou não rendendo o que era o esperado. Com a camisa do Santos, o jogador tem apenas 12 partidas em 2 anos com a camisa do Clube Paulista e apenas um gol marcado. Ele tem contrato com o Santos até 10 de agosto de 2026. Gabriel Carabarral será emprestado ao Cruz Maltino até o final da temporada e o valor do empréstimo custará aos cofres do Gigante da Colina 500 mil reais. O acordo tem a opção de compra no final do contrato e o Vasco pagará integralmente os salários do argentino ao jogador, ou seja, o Santos não pagará absolutamente nada se tratando do salário do atleta. Inclusive, exatamente por esse motivo, só para vocês terem uma noção, o jogador não foi nem relacionado para a partida de hoje do Santos contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficou em São Paulo, resolvendo as suas últimas questões para que desembarque no Rio de Janeiro ainda nessa semana. Uma pergunta que vocês podem estar fazendo: Lucas, o Carabarral tem 12 jogos em 2 anos de Santos. O que aconteceu com o atleta?
Carabarral, ele foi comprado no início da temporada no ano passado, eu falei que ele chegou em 2021, mas ele foi comprado no final, as negociações começaram, mas ele chegou no Santos mesmo apenas no início de 22, ele não conseguiu se desenvolver, porém mesmo diante disso, fez um golaço numa partida contra o Flamengo, inclusive o único gol que ele tem com a camisa do Santos foi um lindo gol contra o rival no Maracanã, numa jogada, inclusive, feita pelo Carabarral, criada por ele, e uma assistência do Ryan Cruz, reforço que o Vasco contratou também junto ao Santos. Uma jogada muito bonita dos dois, Ryan fazendo pivô, devolvendo para o Carabarral, ele fazendo um lindo gol no canto do goleiro Santos. Na atual temporada, o Carabarral entrou em campo apenas 4 vezes. Ele acabou se lesionando, inclusive, em fevereiro, no momento que ele vinha de ascendência dentro do Clube Paulista, no jogo contra o Inter de Limeira, pelo campeonato estadual. Ele acabou ficando à disposição novamente da comissão técnica do Odair Hellmann no início de abril, mas não vinha ganhando espaço, né? Viu que realmente não iria ter espaço dentro do elenco do Santos, ganhar oportunidade, e exatamente por esse motivo, tanto o atleta quanto o Santos chegaram em um consenso comum que o empréstimo do jogador de fato seria a melhor opção. Antes de prosseguir e falar sobre esse jogador, eu só gostaria de antecipar a vocês, gente. O Vasco viu o Carabarral como uma grande oportunidade de mercado. E já adianto, não acho que o Vasco não irá procurar um camisa 10 no meio do ano. O Carabarral tem essa característica de 10, ele realmente é um camisa 10. Era essa a posição que o Carabarral exercia na Argentinos Júnior, onde foi a sua melhor temporada, onde ele jogou, né, de fato com a melhor camisa. Ele tem essa característica de 10, mas o Vasco ainda busca um jogador dessa posição no mercado. E a expectativa é que no meio do ano, na janela de junho, exatamente um atleta sendo esse grande camisa 10, chegue, esse craque, né, que o torcedor vascaíno tanto tem sonhado, a famosa cereja do bolo. Carabarral ainda não é essa cereja do bolo. Carabarral é uma oportunidade de mercado. O Vasco mapeou, viu que realmente é um jogador de qualidade, ele está sendo hoje pouco aproveitado no Santos, o Vasco não iria necessitar fazer um alto investimento pelo atleta e acreditou que seria bom ter um jogador como ele dentro do elenco. E agora sim eu começo a falar, quem é o Gabriel Carabarral? É um argentino, como a gente trouxe, que jogou muita bola mesmo vestindo a camisa do Argentino Júnior. Ele acabou não se adaptando nesse período que tem no Santos. É um jogador bom, de fato, para ter no elenco do Vasco, principalmente por um elenco como o Cruz Maltino, que ainda carece de reforços, carece de elenco, carece de jogadores com a característica do Gabriel Carabarral, que, volto a repetir, uma característica, que não tem dentro do Vasco. Jogador que vai dar uma rodagem legal, jogador que pode sim ser utilizado em diversas oportunidades quando o Vasco necessitar, e quem sabe, meus amigos, até não vire o titular dentro do elenco Cruz Maltino. Suas principais características: um jogador de poucos toques na bola. Vou fazer aqui uma comparação rápida que eu vi lá do Twitter do jornalista Bruno Murito do GE, e é realmente uma característica muito igual à do Benítez. Eu fui dar uma olhada nos lances do Gabriel Carabarral, e é um jogador de poucos toques, gente. Um jogador de toque e passa, sabe? O Benítez, lembra? Um jogador de pouca carregada, lento, de enfiada de bola. O Carabarral tem características semelhantes, e até na maneira como o Carabarral joga. Vou mostrar, né, tá aparecendo aí pra vocês o mapa de calor do Carabarral vestindo a camisa do Santos. Vocês estão vendo como o Carabarral joga? Caindo mais pelo lado esquerdo do campo, exatamente como o Martim Benítez gostava de jogar com a camisa do Vasco. Cai muito pra lá, pelo lado esquerdo do campo, gosta de fazer jogada de 2 toques, toque passa, enfiar bolas. Tem uma característica de passe muito legal, um passe muito forte, um passe de muita qualidade, mas principalmente as 2 maiores características dele. A bola parada, hoje, uma carência dentro do elenco do Vasco. Gabriel Peck, é claro, né, vem melhorando a cada partida que passa, mas ainda não é essa referência técnica do Vasco da Gama em bola parada. O Gabriel Carabarral é esse nome, e além do mais, chute a média e longa distância. Carabarral tem essa característica. É um jogador que, se dá espaço, meus amigos, gosta de chutar. E principalmente atua entre linhas, entre a linha do sistema defensivo e a linha do meio campo. Trazendo um exemplo aqui a vocês de Vasco. Vamos lá. O Vasco hoje tem uma linha defensiva formada pelo Léo e pelo Bambu, né? Pelo Robson Bambu. À frente deles dois, o Vasco tem o Rodrigo. Carabarral gosta de atuar exatamente entre essas linhas, entre a linha do defensor e entre a linha do volante. Gosta de usar esse espaço que tem no meio de campo, ali no sistema defensivo, para atuar, dar esses passes, né, essas enfiadas de bola que quebram linhas, atuar ali para utilizar o seu chute bom de média e longa distância. Então é um jogador que o Vasco viu qualidade, um jogador que de fato se destacou muito, gente, vestindo a camisa do Argentino Júnior, não tem por que negar isso.
mas é um jogador que a gente vai precisar acompanhar mais de perto, exatamente pelo motivo que me preocupa por não ter se adequado ainda ao futebol brasileiro. Já está 1 ano e 4 meses aqui. Até o momento não conseguiu jogar a bola que era esperada, não à toa custou 8 milhões de reais aos cofres do Clube Paulista. Veremos. Não é o 10 dos sonhos, muito longe disso. Não é a cereja do bolo, muito longe disso. Mas é um jogador que está aí praticamente livre no mercado, sem ser utilizado pelo Clube Paulista, e o Vasco acreditou que seria uma grande oportunidade de trazer o atleta para o seu elenco. Deixa aí a pergunta a vocês. Gostou da contratação do Gabriel Carabarral? Deixe a sua opinião. A gente já teve volante, que era necessário, o primeiro volante pegador veio, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como você preferir, o camisa 10, Gabriel Carabarral, e agora a expectativa é que venha também o ponto esquerda. A expectativa é que o Vasco contrate até essa próxima quinta-feira, dia 20 de abril, o ponta esquerdo, o jogador de lado de campo, atacante, que é uma carência dentro do elenco do Vasco. Então, vamos ficar ligado. Uma semana que promete ser agitada e já começou muito agitada, inclusive, com a informação de que o Vasco vai contratar um camisa 10. Você gostou do nome? Deixa a sua opinião nos comentários, mas deixa mesmo. Coloca aqui embaixo, ó. Gostei, não gostei, é refugo, é reforço, é fraco, é forte. Coloca aí o que você acha. Vou fazer questão de dar uma olhada e com toda certeza responder aí a vocês, porque a sua participação é completamente importante para o nosso canal. E, gente, prosseguindo aqui só para finalizar o vídeo, falar, é claro, sobre Campeonato Brasileiro. Uma vitória como a que aconteceu sábado não pode ser esquecida por nós, torcedores vascaínos. O Vasco terminou, inclusive, com essa vitória a primeira rodada do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação. O Vasco e outros 8 clubes venceram nessa primeira rodada. Da primeira colocação até a 9ª, seguem Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Vasco, Palmeiras e Grêmio como os únicos clubes que venceram nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Inclusive, algo interessante, né? O Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense venceram nessa primeira rodada. 100% de aproveitamento dos times do Rio de Janeiro. Algo, gente, que não acontecia desde 2018. Na 26ª rodada do Brasileirão de 18, dias 23 e 24, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo venciam na Série A. Algo aí há quase 5 anos atrás, né? O Vasco naquela oportunidade venceu o Bahia pelo placar de 2-1 em São Januário e agora apenas 5 anos depois isso se repete. Na época, Pikachu e Marrone fizeram os gols do Cruz Maltino no Caldeirão. O tempo passa, né? E depois de 5 anos, os 4 grandes do Rio voltam a ter 100% de aproveitamento em uma rodada de Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui com o vídeo, rapaziada, falar aqui rapidamente sobre algumas coisas que aconteceram antes de entrar no assunto dos bastidores, né? Vasco venceu, vitória importante, inclusive o executivo da empresa norte-americana 777 Partners se posicionou através de redes sociais, colocou "And we back", ou seja, estamos de volta, nós voltamos e nós voltamos, né? 3 pontinhos, é o Tyler Pasco, filho do Steven Pasco, que é um dos sócios aí da 777, da 777, da 777, como você preferir chamar, na grande sócia majoritária do nosso clube. Ainda sobre sábado também, algumas informações legais aqui a trazer a vocês sobre o Gabriel Peck. O Gabriel Peck foi considerado o jogador de maior nota pelo SofaScore da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O SofaScore, que é um aplicativo aí, né, de dar notas a atletas sobre o seu desempenho. Gabriel Peck foi a maior nota da primeira rodada com 8.6, seguido do goleiro Léo Jardim, também Cruz Maltino, com 8.6 pontos. Após o Léo Jardim tem o Dudu, o Léo Pereira e o Lelê de outros clubes. Ainda sobre o Gabriel Peck, também foi o maior pontuador do aplicativo Cartola, para vocês verem como o Gabriel Peck realmente chegou com tudo nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, o maior jogador do Cartola, a maior pontuação do Cartola, com a maior pontuação do SofaScore, esse é o Gabriel Peck. E, gente, iremos voltar a falar sobre isso no Fala Gigante, que teremos já ao meio-dia hoje, então já fiquem ligados. O programa é aí no seu despertador, no seu alarme, meio-dia, Fala Gigante aqui do nosso canal. Ontem também foi divulgado os bastidores. A gente vai deixar para falar mais dos bastidores no Fala Gigante. Só gostaria, a gente ficar tanto falando de reforço, né? De trazer uma imagem a vocês. Essa que tá aparecendo aí, ó. Essa imagem do Alex Teixeira e do Allan Kardec. Eu ontem estava dando uma olhada nos bastidores e essa imagem me pegou um pouco. Sim, me pegou. 2 jogadores cria das categorias de base do Vasco, 2 jogadores que atuaram juntos na base do Cruz Maltino, 2 jogadores apaixonados pelo Vasco da Gama, um jogador que voltou e o outro não. E ontem, sinceramente, na cara do Allan Kardec, ficou nítido que ele
gostaria de estar vestindo a camisa do Vasco ao invés da camisa do Galo. Não foi muito aproveitado ano passado, quando voltou do futebol chinês ao futebol brasileiro. Não vestiu a camisa do Atlético Mineiro da maneira que era esperado por ele, acredito também, pela torcida atleticana. Não tem a confiança do torcedor do Galo. E quem sabe, né? Se vestisse a camisa do Vasco, a situação poderia ser diferente. Hoje, ele está no adversário. Poderia estar aqui. Quem sabe ele ainda não há tempo de vestir a camisa do Cruz Maltino. Mas enfim, foi uma imagem que me pegou e eles passaram muito provavelmente muito tempo conversando. Os bastidores logo cortaram a imagem quando eles começaram a falar. Mas quem sabe até não rolou um convitinho, né? E aí, Allan Kardec, vem pro Vasco, vai Alex Teixeira falando. Será que você aceitaria o Allan Kardec de volta ao Cruz Maltino? Sendo ele titular do Pedro Raul, o Pedro Raul titular dele. Seria uma baita dupla de ataque, né? Mas enfim, rapaziada, fiquem ligados. Volto a repetir, fiquem ligados, porque teremos o Fala Gigante. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre outros lances dos bastidores, vamos trazer mais informações sobre reforços, uma segunda que promete muito e você não pode perder as notícias. Fiquem ligados, se inscrevam, hein? Vamos chegar aí aos 100 mil quanto antes pra gente ganhar essa plaquinha e comemorar muito com vocês, que estamos aí com 100 mil inscritos no YouTube. Vamos que vamos, fiquem com Deus e ó, como sempre falo aqui no canal, deixem o like, se inscrevam e saudações vascaínas.